Negócios: Como administrar e ter sucesso, parte 2. Olá, sou o José Maria, tenho formação e experiência em administração, auditoria e contabilidade. Neste vídeo, que é parte 2 de 4 vídeos, será abordada a questão do mercado. No vídeo anterior foi abordado a questão do meu negócio, no posterior será marketing, depois gestão empresarial. Então vamos, a questão do mercado, análise. Importante, o meu negócio está inserido no mercado, por isso eu tenho que conhecer, tenho que ter um conceito, uma ideia do que é o mercado. E o conceito aí básico aí é o grupo, né, de compradores e vendedores, que por meio de suas interações efetivas, né, ou potenciais, vai determinar o preço de um produto ou de um conjunto de produtos. No caso aí, o mercado, né, ele é onde a oferta e demanda se encontram para determinar preço e quantidade de produtos e serviços. Temos aí um gráfico onde, no geral, entende que quando o preço aumenta, a demanda diminui, quando o preço diminui, a demanda aumenta. Então, o objeto do mercado é desempenhar, né, um papel importante na alocação de recursos na sociedade. Entender como os mercados funcionam é essencial para entender como a economia funciona. Bem, o empreendedor, então, ele está inserido, né, no mercado, ele tem que ter conhecimento desse funcionamento do mercado, é primordial, principalmente naqueles produtos similares ao seu, né, produtos ou serviços. Aí tem aí as questões importantes que o empresário tem que ter em mente, saber, né, pesquisar qual o tamanho do mercado em termos nacional, tamanho nacional referente ao seu negócio, ou seja, onde seu negócio está situado, qual é a área de abrangência e qual o tamanho do mercado nessa área de abrangência. Continuando aí, a questão importante aí é a pergunta: existe espaço, né, na demanda, na área de abrangência do meu negócio? Ou seja, eu tenho espaço para colocar meu produto ou serviço? Depois, qual é a capacidade de atender a esse espaço de demanda? E no andamento do negócio, eu tenho que estar sempre perguntando se meu produto, se o meu negócio está satisfazendo, né, a demanda. Eu tenho que também questionar aí sobre a questão de se eu estou em condição, né? Se eu tenho condição de competir com qualidade, preço e distribuição. Eu vou adotar segmentação de mercado. Aqui nós temos aí 2 ferramentas muito importantes para análise do mercado, evidente, né, em conjunto com o meu negócio, que é o SWOT e as 5 forças de Porter. SWOT, então, é uma expressão em inglês, com as iniciais em inglês, que significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, essa matriz SWOT, ela define aí, a matriz exatamente é o ambiente interno e o externo. Ou seja, o interno aí são as forças, com as forças que eu tenho e com as fraquezas que eu tenho em relação ao mercado. No caso externo, ou seja, quais as oportunidades que tem e quais as ameaças que tem aí no mercado. Outro conceito importante do mercado é saber o que é bens. Isso é muito importante, que é tudo que tem utilidade, podendo satisfazer uma necessidade. No caso, os bens eles são caracterizados, né? São vários tipos de bens. E é importante que o empresário ele tenha noção dessas questões aí, que são os bens normais, os inferiores, os bens complementares, os bens substitutos, os bens de Veblen e os bens de Giffen. No caso, bens normais, que são contrários aos bens inferiores, o preço não é acessível para as pessoas com a renda limitada.
o preço não é acessível para as pessoas com uma renda limitada. Exemplo aí é a questão do segmento de bebida, de roupa, de design, o Uber. No caso aí, ele tem uma elasticidade positiva, ou seja, a demanda aumenta quando a renda do consumidor aumenta. Ou seja, a pessoa está ganhando mais, ela vai comprar mais, vai desejar mais, ter capacidade, né? No caso, os bens inferiores são o contrário aos bens normais, ou seja, a elasticidade negativa. A demanda, ela reduz quando a renda do consumidor cresce. Aí tem aí como exemplo a questão do uso de ônibus, reduz quando a renda da pessoa aumenta, então ela vai andar de Uber. Agora, no caso, nós temos o bem de Veblen, que é a seção, a regra anterior dos quatro, os últimos aí, que são bens de alto luxo, ou seja, eles não obedecem essa regra. Ou seja, quando o preço aumenta, a demanda aumenta. Exemplo é a obra de arte, produtos de grife. Outro bem que não obedece é o bem de gifting, normalmente de baixa qualidade. É consumido devido não ter outra alternativa. Neste caso, quanto mais baixo seu preço, menor o consumo. É um bem inferior ao qual grande parte da renda é destinada e para o qual uma redução do preço faz diminuir a quantidade demandada. Exemplo, o arroz, numa comunidade muito pobre. Se o preço do arroz aumentar, essas pessoas não podem simplesmente substituir o arroz por outro alimento, porque outros alimentos são ainda mais caros. Outra questão que é importante a pessoa, o empreendedor saber é a questão da demanda. Qual o conceito? É a quantidade de bens que os consumidores querem e estão dispostos a consumir. A demanda pode ser interpretada como procura, mas nem sempre como consumo, uma vez que é possível demandar, desejar e não consumir, adquirir um bem ou serviço. Qualquer influência, a renda dos cidadãos, o preço, produtos similares, substituto. Aí, no caso, a demanda ela tem uma classificação, que são indesejado, que é negativo, irregular, perfeito, excessiva, declinante, inexistente e a latente. No caso aí, a demanda é indesejada, que é negativo, a demanda por evitar o produto, quando a maioria das pessoas não gosta de um produto e não quer nem pagar por ele. No caso da demanda irregular, é a mudança na forma de como o mercado encara e deseja certos produtos e serviços. Isso pode ocorrer devido à sazonalidade. A demanda em um dado momento do ano pode ser outra num outro momento. Ou seja, num ano é uma demanda, no outro ano, ou no mês, ou na época do período do ano, ou no dia, muda, pode ser mudado. Então, pode ser uma demanda específica por horário, né? Pode ser horário do dia, como itens que são procurados apenas nas primeiras horas, a plena, primeiras horas do dia, da noite. Aí nós temos sim a demanda perfeita, a plena, que é o alinhamento da oferta e a procura. Produção necessária e forte, o suficiente para atender sempre o mercado. Pode ser compreendido com produtos de ordem essencial, como alimentos, que sempre tendem a ser vendidos. Aí, no caso, a demanda excessiva é quando a oferta, né? Ou seja, e a procura estão desalinhados. Há uma procura muito grande por um item
que não está sendo ofertado devidamente ou possui apenas um número limitado no estoque. Aí, no caso, a demanda declinante, que é a redução constante na procura por um determinado produto ou serviço ao longo do tempo. Isso pode ocorrer por várias razões, como obsolescência, mudança nas preferências do consumidor ou o surgimento de alternativas melhores no mercado. A demanda inexistente é quando os clientes não estão cientes, ou seja, não sabem de um produto ou não têm interesse nele. Não há interesse ou procura por um produto ou serviço específico no mercado. Pode ocorrer quando um produto é muito inovador e as pessoas ainda não estão cientes dele, ou não compreendem sua utilidade, ou quando as condições de mercado não são propícias para a oferta desse produto. A demanda latente é quando há um forte desejo por um produto ou serviço, mas ele ainda não está disponível. É uma demanda escondida que pode ser explorada pelas pessoas se elas souberem identificá-la e atendê-la de maneira eficiente. Ou seja, pessoas, pelas empresas, né? Para identificar a demanda latente, requer a elaboração de uma pesquisa junto aos consumidores. Agora a gente tem aí que afetam aí a demanda, né? Nós temos a mudança, né, nos gostos ou preferências dos consumidores, mudança na composição da população, e mercadorias relacionadas, e mudança nas expectativas sobre os preços futuros ou fatores que afetam a demanda. A função da demanda, no caso, a demanda geralmente ela reduz quando o preço de um produto aumenta, relação inversa entre preço e quantidade demandada. Aí, no caso, vice-versa, né, ela diminui quando o preço do produto aumenta, refletindo a relação inversa. Agora, no caso, nós temos a oferta, né, aquilo que as empresas, né, ofertam aos consumidores. Então, que é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a oferecer ao mercado em diferentes níveis de preço num período específico. A oferta aumenta à medida que o preço do produto aumenta. Reflete a relação direta entre o preço e quantidade, de acordo com o gráfico. E o que afeta a oferta? São os custos de produção, a tecnologia, número de fornecedores, as expectativas do mercado. Então é isso. Aí no próximo vídeo será abordada a questão do marketing, né? E principalmente de precificação de preço. Será no vídeo 3, né? Será fornecida alguma informação sobre a gestão de marketing. Então é isso. Então até lá.